Começou hoje em todo o país a greve dos bancários. Mesmo que você tenha um envelope, você clica no caixa e não aparece a opção de depósito. Mais de 100 municípios da Paraíba estão em epidemia de dengue. Uma mulher que ficou paraplégica depois de ser atingida por uma placa de propaganda denuncia a falta de auxílio e luta para se tratar. Tem um documento da Defesa Civil que diz que a placa ia cair a qualquer segundo, por cima de qualquer pessoa. E na semana de conscientização dos direitos dos animais, estudantes de uma escola municipal no bairro Presidente Médici aprendem a não maltratar os bichinhos de casa e da rua. Eles é um ser vivo e a gente deve cuidar deles. O Itararé Notícias começa agora. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje em flagrante 5 homens com 2 armas de fogo, munições, balança de precisão, drogas e dinheiro. A prisão aconteceu no bairro da Ramadinha 1. Os acusados serão apresentados amanhã durante uma entrevista coletiva à imprensa na Central de Polícia. Começou hoje em todo o país a greve dos bancários. E neste primeiro dia, clientes relatam dificuldades em efetuar serviços que deveriam continuar sendo oferecidos mesmo com a paralisação. Esse foi apenas o primeiro dia da greve dos bancários e já tinha cliente irritado. Seu Brás tentou fazer um depósito no caixa eletrônico. Não conseguiu. Não tem as opções no caixa. Mesmo que você tenha um envelope, você clica no caixa e não aparece a opção de depósito. Fui ali no outro banco fazer um depósito, não faz, no Banco do Brasil, e assim fica difícil, né? A paralisação foi decidida em uma Assembleia Geral realizada na semana passada. Os bancários pediram 16% de reajuste salarial. Os bancos só ofereceram 5,5%. Ao todo, são 43 agências em Campina Grande e mais 17 municípios paradas. De acordo com o sindicato que representa a categoria, alguns serviços vão continuar sendo oferecidos à população, mesmo durante a greve. Você pode fazer o saque no terminal eletrônico, você pode tirar extrato, você pode fazer transferência, você pode fazer, inclusive, pagamentos de títulos também nos terminais eletrônicos, você pode tirar extrato, saldo. São vários os serviços prestados à sociedade de Campina Grande e da região através dos terminais eletrônicos. Mas, na prática, os usuários já estão enfrentando problemas. Vários bancos estão realizando aí a questão dos depósitos. Nós desconhecemos esse problema que o cliente que se reportou, os clientes que se reportaram, estão aí dizendo que existe. Valnir nem sabia da greve. Veio de Boa Vista para Campina Grande a fim de resolver pendências no banco do qual é cliente, mas nada feito. A gente vem à cidade correndo risco com dinheiro para depósito e chega então, a gente se depara por uma situação dessa aí, né? No que depender das negociações entre patrões e empregados, a greve vai se arrastar por tempo indeterminado. Depois de mais de um mês de negociação, apresentaram uma proposta muito abaixo da inflação, uma proposta que não contempla também os itens sociais, como, por exemplo, contratações, que é uma das principais reivindicações da nossa categoria, mas a Federação Nacional dos Bancos tem condições, sim, de apresentar uma boa proposta. A gente sempre aposta no diálogo, que esse é o principal caminho, é o melhor caminho, e estamos abertos a qualquer momento para negociar. Para garantir os direitos dos usuários dos bancos durante o movimento grevista, o PROCON Municipal elaborou uma ação civil pública. Visa, no primeiro momento, garantir que o consumidor ele não terá qualquer tipo de prejuízo com relação à cobrança de juros e encargos de faturas ou contas durante esse período de greve. De maneira que, após o período de greve, ele poderá receber ou pagar, no caso, as faturas, sem qualquer dificuldade. E a segunda intenção dessa ação civil pública é justamente garantir que esses canais alternativos que o consumidor tem para atendimento bancário, como o Internet Bank e os próprios caixas eletrônicos, eles não parem de funcionar durante esse período de greve. Quanto à dificuldade em realizar depósitos já sentida pelos clientes, o gerente do PROCON em Campina Grande disse que providências estão sendo tomadas. Desde as 6 horas da manhã que o PROCON está circulando pelas agências aqui de Campina Grande, idealizando autos de constatação dessas práticas infrativas. Vamos comunicar ainda ao próprio Banco Central sobre essa prática infrativa e abusiva contra os consumidores.
Ninguém sabe porque nesse período os envelopes desaparecem, né? É uma coisa assim, parece uma mágica. Muita dificuldade, viu, para o cliente. Mais de 100 municípios da Paraíba estão em epidemia de dengue, segundo dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Apesar desse número, as mortes de janeiro a setembro desse ano caíram. Em todo o estado, foram notificados 24.922 casos suspeitos de dengue, enquanto no mesmo período, em 2014, foram 6.696 casos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a incidência encontra-se em 500,72 casos a cada 100 mil habitantes. Apesar dos números, as mortes por dengue caíram 57,14% de janeiro a setembro deste ano. Atualmente, 111 municípios paraibanos estão em epidemia. São eles: Água Branca, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alagoinha, Alcantil, Alhandra, Aparecida, Arara, Areia de Baraunas, Areial, Aroeiras, Assunção, Bananeiras, Baraúna, Barra de Santana, Baiê, Belém, Bernardino Batista, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cabedelo, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Caldas Brandão, Camalaú, Capim, Catolé do Rocha, Caturité, Conde, Coremas, Cochichola, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Cuitegi, Diamante, Dona Inês, Duas Estradas, Fagundes, Frei Martinho, Guarabira, Gurjão, Ingá, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Juarez Távora, Juazeirinho, Junco do Seridó, Juripiranga, Juru, Lagoa Seca, Logradouro, Lucena, Mãe d'Água, Manaíra, Marisópolis, Matinhas, Maturéia, Mogeiro, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Olinda, Nova Palmeira, Ouro Velho, Parari, Pedra Lavrada, Pedro Regis, Piancó, Picuí, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Prata, Princesa Isabel, Puxinanã, Remígio, Riachão, Riachão de Santo Antônio, Riachão dos Cavalos, Salgado de São Félix, Santa Helena, Santa Rita, Santana dos Garrotes, Santarém, Santo André, São Bento, São Domingos, São João do Rio do Peixe, São José de Princesa, São José do Sabugi, São José dos Ramos, São Mamede, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Grande, Sertãozinho, Souza, Tavares, Teixeira, Triunfo, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópolis e Zabelê. Pois é, essa relação todinha aí é tudo dominado pelo mosquito da dengue, é um negócio sério. Epidemia em todos esses municípios, né? E o mosquito segue ganhando a guerra, viu? Preocupante demais, porque as pessoas também não fazem, a maioria não faz sua parte, né? A maioria. Isso é verdade. E depois de muita polêmica, foi divulgado finalmente o resultado das eleições para conselheiros tutelares em Campina Grande. Pois é, confira agora os eleitos para o município. Foram eleitos pela Zona Norte, Herculano, Michele Marinho, Cristiano Amorim, Iresilda e Ellen Guedes Pinheiro. Pela Zona Sul, Betânia Brito, Adjane Souza, Gislaine de Melo, Eduardo Salles Frazão e Jaqueline Guimarães. Pela Zona Leste, Ana Paula, Lana, Boneca Clarita, Eliane Gomes e Aparecida Souza. Pela Zona Oeste, Débora Dias Costa, Marcelo Santos, Aziel Lima, Josi Flávio Barbosa de Santana e Pedro Alisson Ribeiro da Silva. Parabéns aí aos eleitos, né? Boa sorte, bom trabalho, é um desafio, né? O pessoal foi eleito, a responsabilidade é grande. Os professores da Universidade Federal da Paraíba encerraram hoje a greve da categoria. A paralisação foi iniciada no dia 28 de maio. E de acordo com a assessoria de imprensa do sindicato que representa os docentes da UFPB, a decisão foi tomada após uma assembleia realizada no Centro de Vivências da Universidade. As aulas devem ser retomadas na próxima terça-feira, dia 13.
Pois é, isso pode ser a senha para o pessoal da UFCG voltar também, né? Porque a greve federal, né? Já está bem demorada, viu? O UFCG, o EPB. Desde maio a UFPB. É muito tempo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco nós vamos saber as novidades da política paraibana direto de Brasília. E uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 50% dos brasileiros considera que bandido bom é bandido morto. E agora vamos falar de política, né? Vamos saber as novidades dos bastidores da política aqui do estado, por que não? E vamos ao direto de Brasília, então, com Napoleão de Castro e Fernanda Martinelli. Boa noite, Anchieta, Mônica, telespectadores do Itararé Notícias. Terça-feira, 6 de outubro de 2015, a gente volta direto da capital brasileira e a grande expectativa na sessão do Congresso Nacional de hoje, meu caro Anchieta e Mônica, é para apreciação dos vetos. 6 dos 32 que ainda não foram apreciados pelo Congresso Nacional. Em relação à nossa bancada, ao trabalho da coordenação do deputado Wilson Filho, em detalhe agora com a jornalista Fernanda Martinelli. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Napoleão. Boa noite a todos. O coordenador da bancada, o deputado Wilson Filho, tem procurado manter uma agenda proativa aqui em Brasília. A luta pela unidade dos deputados que compõem a bancada tem se dado em reuniões e audiências dos ministérios e também levando comissões aqui da Câmara Federal para visitar a Paraíba. Ele conversou com a nossa reportagem e falou sobre essa luta. É verdade, desde o começo desse segundo mandato, eu tenho tentado fazer esses debates temáticos, seja na coordenação da bancada, indo nos ministérios, ministro a ministro, assunto a assunto, tentando defender a Paraíba ao máximo e conquistar novas obras, novos recursos, novos encaminhamentos para o nosso estado, como também nas comissões. É por isso que a Comissão de Segurança já está confirmada que vai à Paraíba, a Comissão de Pessoas com Deficiência também, a Comissão de Integração Nacional também. Então tem muita gente, Comissão de Educação da mesma forma. Então tem muita gente que irá aqui de Brasília para Paraíba, para nossa capital, para qualquer outro lugar do estado, no local que nós acordarmos, para que a gente possa fazer esse debate, porque tem muita coisa que precisa melhorar. Nós fizemos recentemente uma pesquisa no nosso estado com um foco maior para João Pessoa e nós percebemos que o principal problema de João Pessoa, por exemplo, é a saúde. Em segundo é a segurança pública. Em terceiro é a educação. Até o dia 18 de dezembro, Napoleão, data em que se encerram as atividades do ano legislativo, o deputado pretende levar mais comissões para debater assuntos de interesse do povo paraibano. Com você. Tá aí o deputado Wilson Filho, coordenador da bancada, conversando com a Fernanda Martinelli, e essa programação que a Fernanda retratou para a gente do interesse do parlamentar em relação ao nosso estado da Paraíba. De Brasília, reportagem de Fernanda Martinelli e Napoleão de Castro, exclusivo para o Itararé Notícias. É um negócio bonito em tese, né? Coordenador da bancada. Será que essa bancada está unida mesmo pela Paraíba? Esperamos, né? Duvido. O presidente do PSC na Paraíba, o ex-deputado e senador Marcondes Gadelha, falou hoje sobre os projetos do partido aqui no estado para 2016. E ele também abordou a situação atual da presidente Dilma Rousseff. Como o PSC tem se articulado para as eleições municipais de 2016? Aqui em Campina Grande, nós estamos deixando a critério das lideranças locais. No caso, o nosso companheiro Guilherme Almeida, o Lafite, o Renato Gadelha, esses estão encarregados dessas articulações aqui em Campina Grande. A gente sente uma aproximação muito forte do partido com o prefeito Romero Rodrigues. Agora, lá em João Pessoa, nós estamos na expectativa de instalação de uma terceira via na cidade, que pode ser com candidatura própria do PSC, pode ser em aliança com outro partido, e só depois de vencidas essas etapas é que nós vamos estudar outras alternativas. No resto do estado, estamos lançando candidato em toda parte. Onde é possível lançar candidato, nós estamos lançando, estamos aí com uma quantidade muito grande de bons candidatos na Grande João Pessoa, no entorno de Campina Grande, no Sertão, no Cariri, em toda parte, nós estamos lançando candidatos próprios do partido, onde for possível. Até porque essa é uma determinação da Executiva Nacional, é de privilegiar, é de priorizar as candidaturas próprias onde elas possam acontecer.
E diante da conjuntura nacional, como o PSC tem visto e participado desse momento de crise que o Brasil enfrenta? O partido se mantém na oposição ao governo central. A gente vê tudo isso com muita preocupação. A presidenta ganhou um certo fôlego agora com o apoio do PMDB. Pelo menos eu acho que a perspectiva de um impeachment está cada vez mais remota, está cada vez mais distante, porque sem o PMDB é praticamente impossível você conseguir instaurar um processo de impeachment no Congresso. Por quê? Porque precisa de 342 deputados. E sem o PMDB não vai se conseguir isso. Com essas alianças que se formaram agora, com a reforma ministerial, com a oferta de diversos espaços para o PMDB e outros partidos, ela de alguma forma ganhou alguma estabilidade. Agora, ainda tem mais 2 problemas que são pendentes. Primeiro é o julgamento amanhã, pelo Tribunal de Contas, das chamadas pedaladas fiscais da presidenta Dilma Rousseff. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas pela tensão que domina o governo nesse momento, querendo inclusive cobrar a todo custo a suspeição do relator, o ministro Nardes, então a gente nota que a tendência é no sentido, talvez, de aprovar o parecer que é contrário aos interesses do governo. A outra questão que está também, que voltou à tona, é o problema do TSE. No TSE, a presidenta está sub júdice, juntamente com o seu vice-presidente, Michel Temer, e essa é uma questão também que tem uma relevância muito grande. Nós não sabemos o que pode acontecer nessas 2 cortes, a eleitoral e aquela de contas, mas ainda paira um certo risco sobre o mandato da presidenta. O PSC é a favor do cumprimento da lei. Se houver claramente mecanismo de responsabilização civil da presidenta, da pessoa da presidenta, aí sim nós apoiaremos o impeachment. Por ora, ainda não foram apresentados os elementos que indicam uma implicação direta dela com esse escândalo do Lava Jato. Então, mas se isso acontecer, por hora são auxiliares dela, são ex-funcionários da Petrobras, são empresários, são políticos envolvidos, mas a pessoa dela, até agora, ainda não foi claramente identificada como parte desses escândalos. No momento em que isso acontecer, se acontecer, a nossa posição será indiscutivelmente pelo impeachment. Muito bem. Gilberto está aqui, mas não é para comentar esses assuntos que você ouviu aí, todos não, de política, né? E renderia hoje, muito, mas temos um tema específico. Como o tempo está, eu vou até olhar o relógio aqui. Bem, o Instituto Datafolha divulgou a pesquisa nacional mostrando que 50% dos brasileiros consideram que bandido bom é bandido morto. Pois é, para comentar esse assunto, estamos aqui com o cientista político e professor Gilbergs Santos. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, Gilbergs. Professor Gilbergs, esse resultado é surpreendente? Sim e não. Surpreende porque, afinal de contas, o mundo mudou bastante. Nós experimentamos uma revolução científica e tecnológica há muito tempo e é lamentável que ainda existe esse tipo de opinião, né? Então, surpreende, por um lado, e não me surpreende por outro, porque nós conhecemos, nós sabemos a mentalidade do povo brasileiro em geral, a nossa cultura política, ela é dotada desse tipo de opinião. Na verdade, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Eu fico feliz porque 45% da população diz que não concorda com essa tese de que bandido bom é bandido morto. Na minha opinião, é uma tese esdrúxula, né? Mas eu fico triste porque 50% da população diz que concorda. Então, essa pesquisa... Qual a lição, professor? Pode ser tirado disso aí. A primeira grande lição: continuamos uma sociedade dividida. Aquela divisão que a gente assistiu nas eleições presidenciais, né, tão marcada, meio a meio, ela permanece.
você tem vários exemplos, tem várias situações. Por exemplo, essa discussão que estava aqui o deputado Marconi Gadelha falando do impeachment, é meio a meio. Se você vai tratar de questões na área de saúde, por exemplo, aquela questão do mais médico, é meio a meio, e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira questão, né? Essa é a primeira lição. A outra coisa é que a nossa mentalidade não mudou. Nós continuamos tendo uma mentalidade conservadora, extremamente arraigada a um passado já distante, essa ideia de que a solução para a criminalidade é a aniquilação do bandido. Esse tem sido tema de estudos que o senhor tem feito? Eu tenho estudado bastante isso. Na verdade, eu tenho me dedicado muito a estudar a visão conservadora da sociedade brasileira, porque, na minha opinião, isso mostra como nós não somos, como nós não temos o hábito de praticar a democracia, né? Nós continuamos mantendo, nós somos arraigados com o nosso passado, como eu já disse, e nós estamos, neste momento, é impressionante como a sociedade brasileira tem se manifestado de uma forma conservadora. É isso que eu estou estudando. Então, essa pesquisa que o Instituto, o Fórum de Segurança Pública do Brasil encomendou ao Datafolha, ela é só mais um exemplo de tudo que eu tenho visto. Porque 50% da população diz que é a favor da tese de que o bandido bom é bandido morto. Não por acaso, 50% da população diz que é a favor do linchamento. Né? Então, isso está tudo no mesmo caldo de cultura. Então, se forem hoje, por exemplo, investigar, ouvir a população sobre pena de morte, deve ficar dividido também o país, será que seria? Provavelmente, né? Na verdade, sobre a pena de morte, nós temos a pena de morte de fato no Brasil. O que falta é torná-la de direito, né? Porque a polícia pratica a pena de morte, né? Inclusive, a sociedade brasileira espera da polícia isso mesmo, né? As polícias militares no Brasil são tratadas mais como esquadrão da morte do que como polícia. O que parte da sociedade espera da polícia é que ela aniquile o bandido, não é que ela provenha segurança. A violência no Brasil está fora de controle? Já atinge todo mundo, todas as classes? Todas as classes sociais, todos, indistintamente. O que difere é a forma de reagir, né? O linchamento é outra coisa que é democrática, né? Todo mundo quer linchar no Brasil. Alguns preferem pegar o bandido, o suspeito, ou, enfim, amarrá-lo num poste e açoitá-lo. Outros preferem praticar o linchamento pelas redes sociais. Mas todo o brasileiro hoje é um linchador, né? E como é que, na sua opinião, o que é que tem gerado esse sentimento de violência no povo brasileiro? Nossa cultura política é assim, né? Nós herdamos uma sociedade que entende que as questões sociais, as grandes questões sociais, por exemplo, todos os problemas gerados por causa da desigualdade social são caso de polícia. A gente até faz esse trocadilho, né? A sociedade brasileira acha que tudo isso é caso de polícia e não de política, né? Então, nós fomos sendo formados na ideia de que a força, né? Nós tivemos duas ditaduras grandes e violentas, eu estou falando em termos de tempo, né? No século XX. Nós temos hoje, volta a questão da divisão da sociedade, metade da sociedade brasileira hoje pondera sobre a possibilidade, para ser preciso, 44% da população brasileira hoje acha que nós viveríamos melhor se vivêssemos num regime de força, desde que esse regime consiga prover desenvolvimento econômico, né? Então, a gente continua fazendo separações onde não deveria e fazendo junções onde também não deveria. Complicado, né? Bem, Gilberto, nosso tempo na bancada, para Gilberto, esse tempo é muito curto, né? É verdade. E a gente tem tanta coisa para comentar, é uma pena, mas outro dia a gente volta a comentar. Poderemos retornar. Inclusive sobre a questão política, né, aqui no Estado. Com certeza. Eu sou Gilberto, um abraço, muito obrigado, viu? Obrigada, professor. Bem, hora de saber com a jornalista Camila Porto como fica o tempo em toda a Paraíba amanhã. Boa
noite. A previsão para esta quarta-feira é de céu parcialmente nublado em todo o estado. Continuam previstas pancadas de chuvas em áreas isoladas da faixa leste da Paraíba, que inclui as regiões do litoral, Brejo e Agreste. E na faixa oeste, Cariri e Sertão, o calor forte continua junto com o tempo que está ficando bem abafado. Será que cai uma chuvinha por lá? Vamos conferir a previsão para amanhã. No litoral, sol entre poucas nuvens e pode chover rápido em áreas isoladas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Para as regiões do Agreste e do Brejo, incluindo Campina Grande, sol alternando com alguma pancada de chuva rápida e em áreas isoladas também. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. No Cariri, céu claro e não chove. A mínima fica nos 20 e a máxima nos 33 graus. E no Sertão, sol, calor forte e tempo abafado, mas não há previsão de chuva ainda. A mínima de 22 e máxima de 36 graus. Depois do intervalo, mulher que ficou paraplégica depois de ser atingida por uma placa de propaganda denuncia que não recebeu nenhum auxílio. Em março deste ano, uma placa de propaganda caiu, atingindo 2 mulheres no contorno da Avenida Brasília, na saída para João Pessoa. Uma das vítimas ficou paraplégica. Ela denuncia que não recebeu nenhum auxílio e luta para continuar realizando o tratamento. Marisa Marques, 55 anos. Uma mulher que sempre foi de bem com a vida, mas hoje ela não se conforma com o que está enfrentando há 7 meses. 5 de março de 2015, início de tarde. Marisa dirigia seu carro na Avenida Brasília quando um outdoor caiu, atingindo o veículo. Ela sofreu uma lesão na medula e ficou paraplégica. No mesmo dia, choveu forte em Campina Grande, o que a empresa responsável pela placa publicitária alega como causa do acidente. Mas um laudo emitido pela Defesa Civil atesta que a ruptura foi provocada na solda do tubo por mal execução e falta de reforço na mesma. Tem um documento da Defesa Civil que diz que a placa ia cair a qualquer segundo, por cima de qualquer pessoa, podia ser em cima de mim ou de qualquer pessoa. Independente de chuva ou de qualquer coisa, ela estava com má conservação. Marisa diz que a empresa não a procurou nem prestou nenhuma assistência. Até agora não custearam nada para mim, não me deram uma mínima assistência. Eu estou custeando tudo, até a cadeira de roda que fui eu que comprei. Eles não me deram nada. Então, tem medicação que por 10 dias custa R$270. Estou comprando tudo. Eles não fazem nada. A fisioterapia, eu estou pagando porque é obrigada. Eu tenho uma fisioterapia para não atrofiar. Então, das mamas até o pé não mexe nada. Eu dependo das pessoas para me ajudar. O caso foi parar na justiça. Existe uma ação em tramitação na 9ª Vara Civil de Campina Grande, em que Dona Marisa pleiteia indenização por dano moral, indenização por dano material e também um pensionamento mensal em virtude de, por negligência da empresa Alpargatas, ter ficado impossibilitada de exercer sua profissão de corretora e as outras atividades que normalmente exercia. De uma rotina repleta de atividades e uma vida social bastante ativa, Marisa viu seu dia a dia se transformar radicalmente. Eu trabalhava como despachante no Detran há 26 anos. Eu trabalhava, eu tinha uma vida ativa, eu viajava, eu ia para a academia, eu trabalhava, mas final de semana eu estava viajando. Sempre viajava, nunca parei. E, de repente, eles interromperam a minha vida. O que eu quero é justiça. Hoje ela toma, em média, 12 tipos de medicação, além de precisar de várias sessões de fisioterapia. A renda despencou e os custos do tratamento ela paga com o que recebeu do seguro de perda total do carro. A situação dela é muito difícil e a empresa, que se sabe que é uma empresa multinacional, uma empresa potentosa, deveria ao menos se sensibilizar com a situação de um ser humano em grande dificuldade, como é o caso da Dona Marisa. Revoltada, Marisa espera pelo menos o ressarcimento dos prejuízos financeiros, já que as outras perdas são irreparáveis. Não adianta a Alpargata vir tirar o corpo fora. Eles têm que arcar com as consequências. Eles têm que ver o que eles fizeram comigo. Eu não posso mais trabalhar.
Eu estou uma pessoa paraplégica, que não tenho mais condições de trabalhar, de sustentar a minha família, de pagar o apartamento que eu moro por conta deles. Como é que fica a minha situação? A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Alpargatas em São Paulo, mas não obteve resposta sobre o caso. E é bom dizer que o contato foi feito com a assessoria em São Paulo depois de muita tentativa de contato com a Alpargatas aqui de Campina Grande, que aqui deveria ter uma assessoria jurídica para responder por isso. Mas, infelizmente, a Alpargatas aqui, como outras empresas privadas, são muito fechadas. A imprensa não consegue ter contato com esse pessoal, não se abre. E aí, numa hora dessa, fica difícil, porque nós, aqui da TV Itararé, nós aqui do Itararé Notícias, queremos ouvir os dois lados. Pois é, o ou caso 3 ou 4, existe, quantos né? tem envolvidos. O caso existe e a gente tem que mostrar. É notícia, é nossa obrigação. Mas tentamos também ouvir a outra parte, infelizmente, sem êxito. Pois é. Bem, mudando de assunto, vamos saber agora com Gustavo Rovares as novidades do Itararé Esportes. E hoje, para isso, vamos aos estúdios do Itararé Esportes, agora ao vivo. Olá, Rovares, boa noite. Olá, Anchieta, boa noite a você, boa noite, Mônica, boa noite a todos. Hoje destacaremos do profissional ao amador, o mundo esportivo paraibano aqui no programa. No esporte amador, que já passa a ser até ter um lado profissional, falaremos sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Botafogo volta a campo amanhã, precisando vencer para ainda sonhar com alguma conquista, algum tipo de classificação para a próxima fase da competição, mesmo sabendo que a realidade vivida pelo clube no futebol feminino, ela está bem distante dos investimentos que são feitos por outras equipes no eixo sul e sudeste do país. Falaremos também sobre uma equipe aqui de Campina Grande que conquistou o campeonato estadual de futsal na categoria sub-13. O pessoal do CAD, inclusive vários atletas, vão participar aqui do programa, né? E o treinador da equipe, o Fábio Luiz, que é treinador também da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para Deficientes Visuais, ao lado do Bamba, que é o preparador físico auxiliar. Eles são, digamos, multifunções. Eles jogam praticamente nas 11, como a gente diz aí, no mundo do esporte profissional e amador aqui no nosso estado. Vão bater um papo comigo sobre futsal e também sobre a realidade do futebol de 5, já que a gente visa o ano que vem as Olimpíadas do Rio de Janeiro e o Brasil tem sido hegemônico, aí tem conquistado tudo que tem participado nesse mundo do futebol de 5. Porém, a realidade da equipe da APADEV aqui de Campina Grande, ela ainda é complicada. A equipe se prepara para uma competição no Rio de Janeiro, participa da elite do futebol de 5 nacional, mas tem encontrado várias dificuldades para viajar, inclusive para se reforçar para essa importante competição. No mundo do futebol profissional, temos novidades no Campinense Clube, Anchieta. Em relação até um calendário já bem preenchido no primeiro semestre do ano, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano, o Campinense começa a fazer algo que a gente também cobrou há muito tempo, que é a manutenção de uma base já com a permanência do Francisco Diá. Pois é, porque o Campinense não fez uma temporada ruim, né? A verdade, a temporada do Campinense, numericamente e estatisticamente, é boa, né? Não conseguiu o principal objetivo, que seria o acesso à Série C, mas é o tipo da temporada que você tem claramente condição de manter uma base. E no futebol, você não pode estar desmontando tudo, começar do zero, se hoje você tem uma competição após a outra. Se você tem objetivo, não pode, né? Isso é muito claro, né, Rovares? E nisso o Campinense parte na frente, realmente. Dá para dizer que Campinense e Botafogo, né, que ainda não tem treinador, mas que deve manter parte do elenco que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro desse ano, sai na frente das demais equipes visando a competição estadual do ano que vem. A gente esteve lá no Renatão conferindo, inclusive, uma lista, né, que foi divulgada de jogadores que já acertaram, outros estão em negociação e também tem aqueles que não devem permanecer, não são do interesse do clube. E só para finalizar, eu conversei agora há pouco com o presidente da Federação Paraibana de Futebol, que nesse momento acabou de sair da sede da Confederação Brasileira de Futebol, e ele traz boas notícias em relação ao calendário do ano que vem, né, que se mostra reduzido, só teria aí cerca de 12 datas, 15 se fala, tenta-se 18, bem, há uma indefinição, mas o Amadeu Rodrigues traz informações interessantes e importantes que dizem respeito ao calendário do nosso futebol para o ano que vem. Os detalhes logo mais aqui no Itararé Esportes. Ok, Rovares, obrigado, bom programa. A seguir, pela segunda vez, o Banco de Leite Humano do ISEA recebe a nota máxima do programa Ibero-Afro-Americano de Credenciamento de Bancos de Leite. E veja também, uma equipe do Fórum de Proteção Animal ensina as crianças a não maltratar os animais.
O Banco de Leite Humano do ISEA recebeu a certificação com padrão ouro pelo programa Ibero-Afro-Americano. Agora eu acertei, né? De credenciamento de bancos de leite do Ministério da Saúde, Fiocruz. Esta é a segunda vez que o Banco de Leite de Campina Grande recebe a nota máxima no programa que premia bancos de leite humano de todo o país desde 2012. A certificação assegura que o lugar se destacou na qualidade dos serviços prestados pelo Banco de Leite Materno, possui equipamentos em quantidade suficiente para a captação desse leite e oferece um ótimo produto às mães que dependem do alimento para o filho. Mas, para obter esse resultado positivo, os profissionais de saúde se dedicam em um controle rigoroso para que o leite seja finalmente armazenado em recipientes e possa ficar 100% disponível para o consumo do bebê. A gente tem realmente todo o cuidado na qualidade desse leite, porque a gente sabe a importância desse bebê que vai receber. É um bebê prematuro, de extremo baixo peso, de necessidades realmente especiais. Então, a gente não deixa passar nada, a acidez a gente verifica, o leite tem até que estar 7 graus, né, para não estar ácido, para esse bebê tomar. Então, desde o valor nutricional também, calórico, se ele é hiper, se ele é hipocalórico, se ele é colostro, se ele é de transição. Então, tudo isso a gente analisa nesse controle. Outra questão que a gente tem bastante preocupação é com a triagem da doadora. Então, essa mãe, para ser doadora, ela tem que estar com seu cartão de pré-natal em mãos, com seus exames atualizados. A gente verifica o VDRL, teste de hepatites, HIV, porque a gente não está, né, passando um leite impróprio para o bebê, para o consumo. Para quem depende desse leite para alimentar o próprio filho, a certeza de que o alimento oferecido é de qualidade proporciona ainda mais tranquilidade. Por isso, a técnica de enfermagem Milena de Souza é grata não só ao ISEA, mas também às mães que fazem as doações. Ajuda muito, né? Não só para mim, mas como para todas as mães, né? E particularmente para mim que são gêmeos. Agradeço bastante as pessoas que doam, até pessoas, colegas minhas lá da Casa da Mãe que fazem essa doação. É importante demais. E que doe para quem tem, né, leite suficiente, que doe. Dentro da programação da Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais, uma equipe do Fórum de Proteção e Bem-Estar Animal realizou uma palestra em uma escola municipal no bairro Presidente Médici. Pois é, os estudantes, entre outras coisas, aprenderam a sempre tratar bem os animais. Cuidar dos animais e respeitá-los na condição de seres vivos. Foi com esse lema que integrantes do Fórum de Proteção ao Animal estiveram durante a manhã de hoje na Escola Municipal Rivanildo Sandro Arcoverde, no bairro do Presidente Médici, aqui em Campina Grande. A intenção foi mostrar às crianças, na Semana do Animal, a importância de não maltratar os bichinhos. Esse tipo de ação é importante porque as pessoas vão se envolver, vão se integrar à realidade desses animais que vivem em Campina Grande, né? E, a partir daí, levando a reflexão sobre seu papel em modificar essa realidade. Qual é essa realidade atualmente desses animais de rua? Eles têm um local para ir, eles têm a devida atenção, como é? Infelizmente, não. Não é só aqui em Campina Grande, mas em todo o Brasil e mundo, os animais abandonados, eles têm uma grande dificuldade de serem aceitos pela população. Muitas vezes eles estão doentes, então as pessoas não querem aproximação. Então, são poucas as pessoas que se envolvem para mudar essa questão. Existe o Centro de Controle de Zoonoses na nossa cidade, mas ele é responsável para abrigar os animais que estão com algum tipo de zoonoses e não todos os animais abandonados. Na oportunidade, os alunos puderam acompanhar palestras, assistir vídeos educativos e até contar história com animais de fantoche. Os coordenadores do evento explicam que é importante as crianças começarem a absorver o tema desde cedo. Nas calçadas não é difícil encontrar cachorros ou gatos que não têm onde morar ou o que comer. Para a estudante Ana Beatriz Silva, de apenas 9 anos, essa realidade é triste e precisamos mudá-la o quanto antes. Os animais são igual a nós, eles é um ser vivo e a gente deve cuidar deles. Eles têm sentimento? Sim, tem, igual a nós. Pois é, as crianças criando um
sentimento interessante aí da relação com os animais, né? Desde o início. Pois é. Olha, o Itararé Notícias de hoje termina aqui. Você fica agora com o Itararé Esportes. Mais informações amanhã no plantão Itararé Notícias. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã. Itararé Notícias. Apoio Cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicada.